emagrecer de forma saudável? Eu sou Ngonhama, sejam bem-vindos ao nosso canal Nutrição. Se ainda não se subscreveu, subscreva-se já, ative o sininho e fique a par das novidades que nós trazemos todas as semanas sobre dicas de uma alimentação saudável. No vídeo passado, meu colega esteve a falar sobre como engordar de forma saudável e as pessoas mandaram umas perguntas e dúvidas. Então, Ngonhama, como emagrecer de forma saudável? Fique ligado, porque no final desse vídeo trazemos muitas dicas boas e interessantes para selecionar os melhores alimentos do teu dia a dia. É possível emagrecer de forma saudável? A resposta é sim. Sim, é possível. De que forma? Através da reeducação alimentar. A reeducação alimentar é a chave para o emagrecimento de forma saudável. Não só isso, temos também que combinar com as práticas de exercícios físicos. Então fique ligado. A primeira dica, pessoal, para reeducar-se de forma saudável, reeducação alimentar de forma saudável, é consumir alimentos ricos em fibras. Sim, porque as fibras, elas criam uma sensação de saciedade. Sim, você fica tipo, tá saço, tua barriga fica aí. E isso permite que consumas menos calorias e gaste mais durante o dia. Então, consumindo alimentos ricos em fibras, permite-te emagrecer de forma saudável. Então, outra dica, pessoal, beba muita água. É recomendável beber no mínimo 2 litros por dia. Consumindo assim, tu também crias a mesma sensação com os alimentos que contêm muitas fibras. Uma sensação de saciedade, permitindo com que o teu organismo queime as calorias rapidamente e emagreça de forma saudável. A outra coisa, e essa dica eu peço que frise muito, é muito importante. A maior parte de nós fazemos dietas alimentares e esquecemos de excluir aquilo que são os refrigerantes. Pessoal, o refrigerante contém uma quantidade extremamente elevada de calorias. Pressupõe-se que em uma lata de refrigerante nós temos 139 quilocalorias. O que isso significa? Significa que em uma lata de refresco nós temos 35 gramas de açúcar. Fazendo um câmbio, uma comparação com a quantidade de açúcar que nós consumimos ao tomar chá, equivale a 8 a 10 colheres de chá de açúcar. Então já pode imaginar, se tu eliminas uma lata de refrigerante na tua dieta ou no teu consumo alimentar diário, tu reduzes 139 quilocalorias e desse modo tu emagreces de forma saudável. A outra dica, pessoal, é consuma legumes. Sim, os legumes são muito importantes, principalmente as saladas. Se tiver no teu prato a consumir aí carne, deixa pelo menos na tua barriga, a tua capacidade de suporte alimentar, 50% para os legumes, porque eles também ajudam naquilo que são as esquemas de calorias, porque os vegetais possuem poucas calorias em relação aos alimentos processados. Então essa é a dica. Então, pessoal, a outra dica é prefira alimentos cozidos e assados em relação aos fritos, porque nós ao fritarmos alimentos fazemos uma mistura de alimentos que são ricos em calorias com a gordura do próprio óleo ou azeite. Esses alimentos, quando são fritados, eles acabam absorvendo a gordura que provém do óleo, promovendo assim maior quantidade de calorias no nosso organismo e evitando que possamos emagrecer de forma saudável. Então, se queres emagrecer de forma saudável, assa os alimentos ou cozinhe-os, porque eles são melhores, reduzem assim a quantidade de caloria no organismo. E outra dica, pessoal, evite molhos hipercalóricos. O que são molhos hipercalóricos em Ngonhama? Fica calmo. Os molhos hipercalóricos são os maioneses, molhos feitos à base de maionese, queijo e esses, porque eles contêm uma grande quantidade de calorias. Calorias são o fator principal para que as pessoas engordem e de forma descontrolada. Não, se queres ter um corpo bem nutrido, prefira alimentos com uma pouca quantidade de molhos hipercalóricos, tanto em saladas como em qualquer tipo de alimento que prefiras consumir. Então, pessoal, se fores a consumir frango, evite ao máximo consumir frango com a pele, porque a pele do frango contém uma grande quantidade de calorias, como já tinha mencionado aqui o meu colega, quando falava de engordar de forma saudável, também excluiu o frango. Não porque ele não é consumido, o frango é muito bom para o consumo, mas quando preferes consumir frito ou assado, como queiras, remova a pele do frango, porque é muito prejudicial para o corpo. Então, pessoal, se queres consumir proteína, evite carne. Calma, prefira peixe em relação às carnes, porque os peixes contêm pouca quantidade de caloria em relação à carne que nós consumimos todos os dias. Então, peixes são muito essencial para a tua vida se quer emagrecer de forma saudável. E uma dica muito interessante, eu sei que há correrias dia a dia, durma no mínimo mesmo 7 horas. Porque nosso corpo consome mais calorias quando nós estamos a dormir do que quando estamos a trabalhar ou acordados.
Então, dormir no mínimo 7 horas a 8 vai ajudar a emagrecer de forma saudável, porque o nosso corpo vai queimar mais calorias do que queima normalmente. Então, pessoal, não menos importante que tudo, tenha sempre refeições regulares. Não é consumir grandes quantidades em poucas horas. Reparta as refeições. No mínimo, se queres emagrecer de forma saudável, reparta as refeições em 6. Estamos a dizer que de 3 em 3 horas tu podes consumir mais pequenas quantidades de alimento em relação a consumir grandes quantidades em uma só hora, como fazem aqueles nossos irmãos lá na festa. Então, consuma poucos de alimentos, reparta o teu tempo de alimentação em 3 horas de tempo e estenda para 6 horas de tempo. E crie um equilíbrio, planifique-se. A planificação é a base para a educação alimentar. O que significa isso? Tenha uma lista semanal em que tu vais colocar os alimentos que tu preferes durante a semana, porque isso vai te permitir no final saber a quantidade de calorias que tu consumiste ao longo da semana. Então fique ligado. Então, pessoal, não menos importante é a questão do exercício físico. A maior parte das pessoas querem emagrecer somente fazendo dietas, consumindo alimentos com menos calorias, mas esquecem-se de incluir o exercício físico nas suas dietas. Faz favor. Se quer emagrecer de forma saudável, o exercício físico é um bom aliado para o emagrecimento, envolvendo assim com uma reeducação alimentar. Combinar estes dois fatores permite emagrecer de forma saudável. Melhor é o pouco do que não fazer nada. Então, praticar um pouco de exercício pequeno, por mais que seja de 20, 30 minutos ou 10, é suficiente para permitir ter um emagrecimento saudável, do que não fazer quase nada. A última dica que eu estava aqui a mencionar já vem. Então, que alimento comprar quando vou ao supermercado? Como escolher? Fique ligado. Veja, verifique sempre no rótulo do alimento. O que é o rótulo? É a informação que contém lá no alimento. Aquele papel que vem lá sobre como usar o alimento, que quantidades consumir. Verifique muito bem e tome atenção nisso. Compre alimentos com menos calorias, porque te permitem emagrecer de forma saudável e manter o peso. Então, na escolha de alimentos, leia sempre o rótulo e compre o menos calórico. Ficou a dica, compre o menos calórico. Não digo que é para eliminar da tua dieta todo tipo de alimento e preferir o menos calórico, mas se queres continuar a consumir os alimentos que vens sempre consumindo, faça o cálculo de quantidade de calorias semanal que tu consumiste. O que isso quer dizer? Quando eu te recomendo a ler o rótulo, é para te permitir saber que quantidade de calorias contém na lata de refresco e de que forma eu posso administrar isso por uma semana. Então, fazendo isso, o cálculo de calorias que tu consomes semanalmente vai te sair muito bem e de forma saudável. Pessoal, a dieta é um aliado muito prejudicial para quem quer emagrecer. A maior parte não sabe, só faz dieta e não sabe as consequências graves que tem para o organismo. Evite fazer dieta e aprenda a comer bem. Estou a falar comer bem. Comer bem não significa só mastigar os alimentos. É preciso reeducar-se de forma alimentar. Se quer emagrecer de forma saudável, reeduque-se de forma alimentar e esqueça a dieta. Então, pessoal, se queres emagrecer de forma saudável, sem usar a dieta porque ela é prejudicial para a saúde em algum momento, faça uma reeducação alimentar e evite dietas. Isso significa que precisas criar novos hábitos alimentares e novos hábitos de vida a cada dia, porque a combinação desses métodos te permite ter um corpo saudável, com nutrientes adequados e continuar vivo como engonhado. Então, pessoal, eu só quero explicar um termo. A dieta que eu me refiro que são aquelas severas. Existem dietas saudáveis, mas existem aquelas muito severas que colocam o teu corpo sob efeito muito complicado. Cria consequências graves que podem te levar a ter outras doenças. Então, para evitar isso, reeduque-se de forma saudável. Então, chegamos no final do vídeo. Tchau, até a próxima. Para mais dicas de nutrição, partilhe, porque nós vamos bombar.